Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos, muita paz para todo o mundo dessa nossa terra. E vamos começar as nossas leituras de hoje com a frase de Emmanuel que está no livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. A bênção do conforto e da alegria entre os homens quase sempre procede do esforço daqueles que se esquecem de si mesmos para servir. É isso mesmo, né? Tem muita gente que serve ao próximo com amor, com alegria, com devoção. E recebem muita proteção, muito amor, muita retribuição de Deus. Às vezes não dos companheiros, dos irmãos daqui da terra, mas com certeza dos desencarnados, dos amigos espirituais e muito mais certeza ainda de Deus. Vamos então para o livro dos Espíritos. A gente está falando sobre o limite do trabalho, sobre o repouso. E a pergunta é assim: o homem tem direito de repousar na velhice? Sim, porque não é obrigado a nada, a não ser de acordo com as suas forças. E vem uma pergunta complementar de Kardec. O que então deve fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este a família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. E Kardec faz uma nota final aqui, para explicar tudo. Não basta que se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, como a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Se é possível estabelecer esse equilíbrio, porém, ele sofre intermitências, durante as quais o trabalhador não deixa de ter que viver. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. É a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter, que incute hábitos, pois a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, não é de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos.
E aqui estamos nós nessa situação mesma que ele descreve aqui, que desde aquela época é um tormento. Acho que toda a história da civilização é feita dessa contradição econômica, de trabalho, de previdência, entre aqueles que têm e aqueles que sofrem, aqueles que têm o necessário para viver e aqueles que sofrem a penúria, a miséria, a dificuldade e as doenças e a velhice que impedem também a pessoa de usufruir de uma boa situação na vida. E aí é que está o X da questão. Nós estamos aqui nessa terra para nos ajudar uns aos outros, para nos prover uns aos outros. E quem não pode precisa de ajuda. Quem pode tem que ajudar. A gente está aqui para servir ao próximo, para ajudar o próximo. Se todos se ajudassem, todos teriam uma situação confortável nessa vida. E um dia a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Eu acredito muito nisso. E assim nós terminamos as nossas leituras. A trovinha é de Julinda Alvim, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Ser mãe é trazer na vida, moldada em amor perfeito, uma lágrima comprida que encarcerada no peito. E para nossa prece de hoje, eu escolhi a oração pelas crianças para dar início às nossas vibrações. Deus, eterno Pai, eterna Mãe, estende sua mão sobre todas as crianças do mundo e as abençoa. Ajude-nos a entender que todas as crianças do mundo são nossas crianças, que cada uma delas é um membro da nossa família. Que esses irmãozinhos não sofram mais agressão, que nossas irmãzinhas não sejam vítimas de maus tratos, que nossas filhas jamais padeçam violentadas, que nossos filhos nunca derramem lágrimas amargas por causa da violência. Ó Eterno, não permita que descansemos enquanto uma só de nossas crianças, em qualquer lugar do planeta, padecer sob qualquer tipo de opressão, humilhação, abandono ou desamor. Que nossos irmãozinhos experimentem a alegria, que nossas irmãzinhas conheçam a felicidade, que nossas filhas aprendam a sorrir, que nossos filhos vivam em paz. Que as crianças do mundo encontrem em nós, irmãs e irmãos mais velhos, proteção, segurança e o carinho que necessitam para crescer em estatura, sabedoria e graça diante da eternidade e da humanidade. Pai eterno, eterna Mãe, estenda sua mão sobre todas as crianças do mundo e as abençoa, agora e para sempre. E assim, Senhor, que essas crianças, que são o nosso futuro, tragam em seu
Espírito, a força, a sua bênção, Senhor, para a transformação da nossa sociedade, da nossa humanidade, da nossa espiritualidade, promovendo cada vez mais a regeneração de toda a espiritualidade, para que o bem que vive no coração de todos floresça cada vez mais, frutifique em bênçãos, em paz, em harmonia, em muita fraternidade, em muito amor fraterno. Que a nossa sociedade, que a nossa humanidade cresça em amor, para que possamos nos auxiliar uns aos outros, cada vez mais, cada vez com mais responsabilidade, com mais amor, com mais vontade, com mais fé em Ti, Senhor, para mudar, para transformarmos a todos nós, resgatando todos os espíritos que têm mais dificuldade, mas que estão se preparando também para o bem, para se tornarem melhores e confiantes em Ti, Senhor, porque confiando em Ti, aceitamos todas as dificuldades que nos acontecem, aceitamos a Sua vontade e procuramos melhorar a nós mesmos, superando todo o nosso egoísmo, todas as nossas deficiências, as nossas imperfeições, crescendo, amadurecendo e nos tornando adultos, responsáveis, amorosos, bondosos. Ah, Senhor, abençoa todos nós, para que possamos nos unir cada vez mais em torno de Ti, em benefício de todos, ajudando-nos uns aos outros sempre, amando-nos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai do céu. Meu Deus, que é Pai, que é Mãe, que é nosso Criador sempre. Obrigada, meu Deus, que assim seja.